Veja a reportagem completa. Sobre a Tayla, criança celíaca, que sofreu discriminação na escola. Própria, mas quer que ela seja feita dentro do cardápio escolar. E é uma exigência que a mãe nem sempre consegue cumprir. A polêmica estourou depois que a menina levou um bolo de cenoura. Estes vídeos são trechos da reunião da mãe de uma aluna com a equipe da diretoria de uma escola de Araucária, no Paraná. De acordo com a Tairine, o motivo da reunião seria uma queixa por causa de um pedaço de bolo de cenoura que a filha levou para o lanche. A menina de 9 anos sofre de doença celíaca e tem restrição alimentar por isso. A mamãe reclamou que eu enviei para minha filha bolo de cenoura, que naquela ocasião eu não tinha comprado o pão para ela, não teria a condição naquele momento de comprar o pão, que é caro, que é uma das coisas que eu sempre falo. Eu não tinha outra coisa, eu fiz um bolo de cenoura e mandei para ela, que seria o mais rápido a se fazer. A história foi publicada e repercutiu na internet. A dona de casa diz que fez isso porque há um tempo enfrenta problemas com a direção da escola por causa de itens que envia para as refeições da filha. Não adianta o que eu fale. Parece que eles não têm ouvido para o que eu tenho que explicar sobre a saúde da minha filha ou sobre o conjunto todo sobre a doença dela. Parece que ninguém me ouve. A doença celíaca é uma condição em que o corpo não tolera o glúten, uma proteína que está no trigo, na cevada e no centeio. Em contato com a substância, o sistema imunológico reage e provoca uma inflamação no intestino delgado. Qualquer pequeno fragmento dessa proteína na ingesta alimentar já é responsável por disparar esse gatilho imunológico, fazendo com que a pessoa tenha vários sintomas. Na infância, normalmente, os sintomas mais característicos são manifestações intestinais, com diarreia, estufamento, cólica. De acordo com a mãe, a filha foi diagnosticada com doença celíaca em novembro de 2023. Na época, ficou acordado que a filha comeria a refeição especial preparada na própria instituição. No entanto, a mãe afirma que a menina continuava com sintomas de ingestão de glúten, o que teria sido confirmado por exames médicos. Tairine disse que voltou a se reunir com a direção da escola na época. Daí eles falaram que até permitiriam, então, eu levar a alimentação dela, desde que eu seguisse à risca o cardápio escolar. Se lá naquele dia tá lá arroz, feijão, carne e um molho picadinho e cenoura, é aquilo que eu tenho que mandar. Só que a dona de casa afirma que não tem condições de seguir à risca o cardápio escolar, apesar de tentativas. Ela cozinha para 4 pessoas da família, tudo sem glúten. Tira a marmita dela primeiro e após tirar a marmita dela, nós todos jantamos. Então fica inviável eu conseguir seguir o cardápio escolar à risca, porque depende do que eu tenho naquele momento em casa. Esse conflito chegou ao Ministério Público do Paraná no ano passado. Em um acordo, a escola se comprometeu a fornecer o cardápio da semana seguinte, todas as sextas-feiras, para que a mãe pudesse se adequar a ele. Que nem eles, às vezes, conseguem seguir esse cardápio. Porque às vezes tá lá que a fruta é maçã, mas chega lá na escola é banana, é laranja. Então, fica inviável para os dois lados, se nem eles conseguem seguir um cardápio. Em nota, a Prefeitura de Araucária afirmou que oferta 46 cardápios diferentes, elaborados por nutricionistas e adaptados a diferentes restrições alimentares, dentre elas a de celíacos. Afirmou também que durante a reunião com a mãe, ela não aceitou as diferentes propostas de solução. A Prefeitura ainda informou que será aberta uma sindicância para apurar com total transparência o relato de eventual contaminação cruzada por glúten, mesmo sem qualquer registro anterior desse tipo de ocorrência na rede. O advogado que representa Tairine afirma que os direitos da mãe e da criança estão sendo desrespeitados e que vão ser tomadas medidas sobre isso. A família tem que cumprir o calendário alimentar disponibilizado pelo Estado, mas dentro das suas condições socioeconômicas. Não há nenhuma dúvida que há uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à alimentação como saúde. A Fernanda, que mora em São Paulo, conhece bem a dificuldade que é seguir a restrição alimentar sem o glúten. Ela e os 3 filhos são celíacos. Praticamente 100% das refeições deles são feitas em casa
inclusive o lanche escolar, trabalhoso e caro. É muito, muito difícil lidar, muito difícil. Parece que o bolso está furado mesmo, porque a farinha que é a básica para alimentação sem glúten seria a farinha de arroz, só que essa que é a básica da básica custa 3 vezes mais do que a farinha de trigo convencional. Tairine diz que espera um fim para esse conflito com a escola. O que eu quero é um mundo mais inclusivo, né? Que as pessoas olhem mais para o celíaco e incluam ele, não excluam. A escola e as mães dos outros alunos poderiam simplesmente entender que uma criança celíaca é uma criança que tem uma doença e que por isso precisa de uma alimentação especial. Embora às vezes pareça mais gostosa ou melhor, o bolo de cenoura que a mãe fez era o que ela poderia levar naquele momento. É preciso ter um pouco mais de empatia pelas pessoas, né? E não tanta inveja do lanche da coleguinha.